Amém. Tá saindo o áudio aí, dá o feedback pra gente. Agora tá saindo o áudio. Deus abençoe. Quero cumprimentar a todos nessa noite com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a você que está chegando aí nesta live. É o programa Novo e Vivo Caminho. Excepcionalmente, na noite desta sexta-feira, estamos iniciando aqui mais um programa. Era para essa live acontecer ontem, por conta do cancelamento do nosso culto, né, de ontem. Era para essa live estar acontecendo ontem, mas não foi possível nós participarmos ontem, mas nós estamos aqui hoje, sexta-feira, participando com você. É um prazer estar junto com os irmãos. E você que vai chegando, deixa aí o seu comentário, deixa o seu cumprimento aí, amém? A sua graça e paz aí pra gente, para que eu possa fazer menção, amém? Do seu nome aqui nessa live. Quero orar por você também. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu pedido de oração, porque como você sabe, como é de costume, ao término desta live, nós fazemos uma oração pelos enfermos, por aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, aqueles que estão precisando de oração pelo casamento. Nós fazemos questão de abençoar e orar junto com os irmãos. Então, Deus abençoe a irmã Silvia, que já chegou aí com a gente. Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. É um prazer tê-la conosco, irmã Silvia, neste programa, nesta live. Que Deus abençoe você. Também a minha esposa está de casa lá assistindo, junto com as minhas filhas. Deus abençoe, amém. Que Deus possa fortalecer, renovar e abençoar a vida de cada um. Também a Lu, Deus abençoe a Luciene, o Leandro. Deus abençoe essa família tão amada, amém. Deus abençoe o Alexandre, a Letícia, família abençoada. Deus abençoe Lu. Também a minha mãe, Dona Vânia, amém. Dona Vânia, seu Luiz, meu pai, Diácono Luiz, uma bênção. Deus abençoe vocês, amém. Minha mãe não está muito bem. Ao final da live nós vamos orar por ela, para que Deus restaure a saúde dela por completo, em nome do Senhor Jesus, amém. Deixa aí, você que chegou aí e não se manifestou ainda, deixa aí o seu cumprimento. Eu quero fazer menção aqui do seu nome. E como eu disse, excepcionalmente hoje nós estamos novamente aqui com um programa para continuar falando sobre as ferramentas que Deus nos deixou para aperfeiçoarmos a nossa vida espiritual e para buscarmos a santificação, amém? Nós começamos na quarta-feira falando sobre essas ferramentas e eu creio que foi produtivo. Eu creio que muitos irmãos aí acompanharam e já colocaram em prática aí o posicionamento, que foi a primeira ferramenta que nós demos ali. Observamos alguns versículos e os versículos falavam principalmente sobre veredas, sobre caminhos. Nós observarmos os caminhos que nós tomamos, e é um posicionamento. Os caminhos, quem decidem seguir somos nós, amém? E a palavra, depois de aceitar a Cristo, nós devemos reconsiderar todos os nossos caminhos. Nós devemos observar todos os caminhos que tomamos com cuidado, para que o posicionamento possa ser aquilo que está no centro da vontade de Deus. E nós vamos continuar falando hoje. Essa live está acontecendo hoje por conta do cancelamento do culto de ontem. Alguns irmãos foram diagnosticados com a Covid, e para evitar a propagação, nós achamos por bem
cancelarmos o culto de ontem. Ontem nós não tivemos culto e teríamos a live, mas infelizmente não foi possível, e eu estou aqui hoje para participar com os irmãos e concluirmos, né, essas ferramentas da santificação. É um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe a irmã Arlene, Deus abençoe o irmão José, amém, esse casal abençoado, também a Alexandra, a Alessandra, o William, esta família tão amada de toda a igreja. Deus abençoe vocês, é um prazer tê-los conosco aqui nesta noite. Então nós vamos aqui a palavra de Deus. Antes eu quero te convidar a fazer uma oração. Talvez você está aí no seu lar, na sua casa, num dia de sexta-feira, que seria um dia mais tranquilo, no sentido de sem preocupação, um dia talvez que você está pensando no descanso, né? Que todos pensam no descanso do fim de semana, mas talvez você está com o coração apertado, talvez você está com o coração ansioso. Eu quero orar por você ao começo desta live. Eu quero pedir desde já que o Senhor coloque a mão sobre a sua vida, sobre o seu coração e te ajude. E qual for o sentimento, o mal que você esteja sentindo, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, repreender todo espírito contrário, todo espírito de desânimo, todo espírito de tristeza, todo espírito de depressão, talvez esteja pegando o teu coração. Eu quero orar com você. A ansiedade não vai tomar conta do nosso coração. A ansiedade não vai tomar conta das nossas vidas. Nós iremos repreendê-la em nome do Senhor Jesus. Então, desde já, eu quero orar com você. Desde já, eu quero orar e pedir para que o Senhor repreenda todo espírito contrário no seu coração, na sua alma, nos teus pensamentos, e que a paz de Deus reine em teu coração. A palavra do Senhor diz que o rei Saul, por entrar em caminhos tortuosos naquele momento e desobedecer a Deus, um espírito de engano, de temor, de fúria o tomava muitas vezes. E esse espírito só era repreendido ou acalmado quando Davi tocava a sua harpa ao lado dele. Amém? Ali o instrumento representava a presença de Deus, e só a presença de Deus para acalmar a nossa alma, só a presença de Deus para acalmar o nosso coração. Por isso eu quero orar com você, e eu quero te fazer exercitar a tua fé. Ore comigo. Talvez só você e Deus, você não pode nem fazer menção, amém? Daqui a pouco nós vamos entrar aqui na aula, mas o Espírito Santo me incomoda a orar com você nessa noite, repreender todo espírito de tristeza, de ansiedade, de desânimo. Nós obedecemos a voz do Espírito Santo. Eu quero orar com você. Talvez você não pode nem dizer aí nos comentários que é você. Talvez você diz, eu não posso falar que sou eu, mas o Espírito Santo te conhece. O Espírito Santo sabe o seu endereço, sabe o seu nome, sabe que é você que está precisando dessa oração. Por isso eu quero orar. Como igreja do Senhor, eu quero orar com você nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ore comigo. Senhor, aqui estamos, Pai, iniciando este programa, iniciando esta live, Pai. E Senhor, Tu és o dono da igreja, Tu és conhecedor de cada coração, Tu és conhecedor, meu Pai, de cada irmão, de cada irmã que está acompanhando, meu Pai, esta live. E talvez, Senhor, neste momento, em seu lar, em sua casa, Senhor, eles estão se derramando, meu Pai, na Tua presença. Talvez as lágrimas vieram agora, Senhor, aos olhos dele, aos olhos dela, meu Pai, porque ele estava pedindo, Senhor, que o Senhor o consolasse, que o Senhor o renovasse, que o Senhor falasse com ele, falasse com ela. Ele e ela estavam precisando de um abraço, Pai. E a Tua presença, que sabe todas as coisas, nos move nesta noite a orar por ele, a orar por ela. E Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero repreender todo espírito, Senhor, de ansiedade, de depressão, de tristeza, que tomou, Senhor, este coração.
Meu Pai, em nome de Jesus, não em meu nome, não em meu poder, mas no poder que há no nome de Jesus, no poder que há no sangue de Jesus, eu repreendo, meu Pai, em teu nome, pelo teu poder, através do Espírito Santo que está aqui e está lá no lar, na casa, no trabalho desse teu filho. Repreendemos, meu Pai, Senhor, o espírito de ansiedade, o espírito de tristeza, o espírito, meu Pai, da morte, Senhor, toda a opressão nos lares, na família, toda a opressão de morte, toda a opressão, meu Pai, que carrega o ambiente, que deixa o ambiente pesado, que faz com esse seu filho pense, Senhor, em atentar contra a própria vida, Senhor, dizendo que ninguém se importa com ele, ninguém se importa com ela. Jesus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, que ouve a oração, que conhece o íntimo. Por isso entra agora, meu Pai, neste coração. Entra, meu Pai, Senhor, nesta vida e tira, Senhor, todo o desânimo. Abraça essa alma, Pai, que ele possa agora chorar na Tua presença, que ele possa, Senhor, que ela possa aliviar, meu Pai, aos Teus pés, através do pranto, através das lágrimas, receber o abraço do Espírito Santo de Deus, meu Pai. Talvez, Senhor, ele não possa nem fazer menção nos comentários o nome dele, meu Pai, mas o Senhor o conhece, e nós não precisamos disso, que ele coloque, que ela coloque, mas o Espírito Santo abraça ele, abraça ela nesta noite, para a glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba o abraço do Espírito Santo nessa noite. Receba o abraço do Espírito Santo. Você não está só. Você não é alguém que não tem esperança. O nosso Deus é um Deus presente. A palavra vai dizer que o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, nós confiaremos no Senhor. Amém? Nós estamos aqui e obedecemos a voz de Deus. Vamos agora para a aula. Já deixa aí seu pedido de oração. No final a gente faz menção aí dos pedidos e ora especificamente por alguém. Mas essa oração aqui foi o mover de Deus. Amém? Há alguém nessa live que estava precisando receber essa oração e esta palavra de direcionamento, que você, a sua família, não está só. O Senhor cuida de você. Amém? Glória a Deus. Está com a gente aí também nesta noite, já comentou aí, nos saudou com a graça e com a paz do Senhor, o Jefferson. Deus abençoe, Jefferson, que prazer estar com você aí nessa live. Deus abençoe a você, a esposa, a irmã Jaqueline, nossos irmãos ali de Guarulhos. Amém? Pastoreamos ali um período em Guarulhos e foram bênção ali para as nossas vidas, junto com seus filhos, com toda a família. Deus abençoe Jefferson, Jaqueline, toda a família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Também a irmã Bel. Deus abençoe, irmã Bel. É um prazer recebê-la com a gente aqui também nessa live. O irmão Douglas, esta família abençoada, em nome de Jesus. Graça e paz também da Manu. Ô Manu, amém. Glória a Deus. Manu, o pai te ama, você, a Mari, a Maitê, a mamãe. Deus abençoe vocês. Já já o pai está aí, amém? Mas a Manu faz menção aí, ela está na live também, pessoal. Amém? Deus abençoe, Manu. Que Deus possa abençoar minhas filhas em nome de Jesus. Amém. Irmã Jaqueline está também mandando a paz e oração. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. O Senhor é poderoso para nos abençoar. O Senhor, o Espírito Santo que está aqui, está aí também no seu lar, está aí na sua casa. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Vamos à palavra de Deus. Nós estamos falando sobre santificação. Amém? E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Jesus disse, Pedro vai citar isso lá no capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer: sede santos. Não é uma opção. Ser santo não é uma opção. E nós vimos aqui durante todas as aulas que alguém se apega assim: ah, mas é minha natureza, o pecado é mais forte que eu, a natureza humana, a carne é fraca.
Mas quando a gente fala que a carne é fraca, na verdade a gente está mentindo, porque ela está sendo forte e está vencendo a todas as lutas com o nosso espírito, né? Então ela não está sendo fraca, ela está sendo forte. Então, o que é santificação? É colocar a natureza humana, colocar a carne no devido lugar dela. A Bíblia diz, e Paulo vai fazer menção a isso, ele vai dizer: sujeitai-vos o vosso corpo. O nosso corpo, a nossa vontade, a nossa carne, a gente traz em sujeição. O que é sujeição? É colocar o lugar dela, dizer: olha, seu limite é aqui, seu lugar é aqui. E aí entra na primeira ferramenta. Nós já aprendemos aqui, através da palavra, que a santificação inicial vem de Deus. Vem de Deus. Ele derrama sobre nós, apaga nossos pecados, apaga nossas transgressões. Ele fez tudo. Agora, nós entramos em um caminho que a disposição, assim como tínhamos disposição para o pecado, para o erro, nós teremos que ter disposição para as coisas espirituais. Deixa eu falar a verdade aqui, meus irmãos, bem claro. Se nós esperamos ter vontade de buscar coisas espirituais, nós vamos morrer esperando ter vontade. Eu não vou para o culto porque eu não estou com vontade. Eu não vou orar porque eu não estou com vontade. Eu não vou ofertar porque eu não estou sentindo, não estou com vontade. Eu não vou cultuar, eu não vou fazer hoje porque eu não estou com vontade. Se nós formos esperar ter vontade de coisas espirituais, eu sinto lhe dizer que você vai morrer esperando, porque a nossa carne não quer. A nossa carne deseja a comodidade do que estamos acostumados, os deleites que a Bíblia vai dizer, das nossas vontades, o que é prazeroso para a nossa natureza. E todos nós temos uma queda, podemos dizer assim, por algo específico. Uns é para bebida, outro é para prostituição, para avareza. Cada um tem uma queda mais acentuada. E Satanás vai nos tentar especificamente naquilo. Se eu sou alguém que a bebida não me atrai, não vai ser com bebida que o inimigo vai me tentar. Ele vai na área específica que ele conhece, que ele vê indícios em nossa vida. Por isso, nós temos que buscar um posicionamento de coisas espirituais. Então, a primeira ferramenta nós já observamos aqui, que o Espírito Santo nos dá para que possamos aperfeiçoar a nossa vida espiritual, para que possamos buscar essa santificação, é o posicionamento. É você ter a noção que você é nova criatura, que você agora é diferente, que você agora serve um Deus, um Cristo que diz assim: agora vocês são meus discípulos, agora vocês são parecidos comigo, agora vocês não falam mais em seu nome, vocês não andam mais em seu nome. E eu gosto muito de frisar isso, que a gente não tem a noção da responsabilidade que é levar o rótulo de cristão. Muitos fazem menção e batem no peito e se orgulham de ter o rótulo da denominação a qual faz parte. E muitas vezes o nome da denominação está até acima da responsabilidade de ser cristão. Você deve amar a sua igreja, você deve amar e respeitar os seus líderes, seu pastor, seus líderes, você deve fazer isso. Agora, a responsabilidade de você saber que o primeiro nome que você leva não é da Reino Amor e Graça,
não é da Assembleia de Deus, não é da Presbiteriana, não é da Batista, não é de nenhuma denominação. O primeiro nome que as pessoas falam de você é: olha lá o crente. E quando diz crente, não está falando da placa da tua igreja, não está falando a carteirinha que você leva. Quando as pessoas apontam para você e dizem: olha o que o crente está fazendo, você é crente no quê? Em Jesus. Que Jesus é Deus, é Senhor, morreu pelos nossos pecados, nos resgatou. E se as pessoas, quando dizem crente, está dizendo que você é seguidor de Jesus, estão dizendo que você é um cristão. Olha a responsabilidade, meus irmãos. Então, se você quer levar esse nome com você, saiba que há uma responsabilidade. Saiba que agora você deve pautar todas as suas atitudes. Você não está mais em teu nome. Eu dei o exemplo na aula passada do príncipe da Inglaterra que pediu, é o Harry, o mais novo, se eu não me engano. Ele pediu para sair. Ele abriu mão de ser chamado príncipe da Inglaterra. Por quê? Porque ele não queria as implicações, as responsabilidades que aquilo gerava. Os benefícios são enormes de fazer parte da família real. Só que ele olhou para as responsabilidades e ele quer viver como quer, ele quer postar o que quiser, ele quer ter o casamento dele da maneira que quer. É um direito dele? É. Agora, ele não pode ter as duas coisas. Automaticamente ele perderá os benefícios de ser chamado da família real. Automaticamente ele vai perder o benefício de ser chamado príncipe. E eu disse aqui, no cristianismo não é diferente. Jesus diz que nós somos, nós quem? Quem crer em Jesus como Senhor e Salvador, somos a geração eleita, sacerdócio santo. Nós somos da família real. E para fazer parte da família real, há implicações, há responsabilidades que não podem ser esquecidas, não podem ser menosprezadas. Tem muito crente querendo o benefício de ser filho do rei, de ser príncipe do Senhor, princesa do Senhor, mas não querem as implicações. Quer viver das duas maneiras. E a Bíblia diz, Tiago vai dizer que de uma mesma fonte, é claro que ele está falando da maneira de falar ali, né, no livro de Tiago. Porém, é um exemplo que nós podemos pegar em todas as áreas, porque é uma realidade. Uma fonte de água não jorra dois tipos de água. Ou é água doce, ou é água salgada. Não tem jeito. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para ter um pé no mundo e um pé na igreja. Não dá para viver como cristão, dizer que é cristão, e viver como ímpio. Não dá, não cabe as duas coisas. Não dá para dizer Pai Nosso de manhã e viver como órfão durante todo o dia. Diz, venha teu reino de manhãzinha antes de sair de casa, e durante o dia vive como plebeu. E aí? Não dá. Se é Pai Nosso de manhã, é Pai Nosso ao meio-dia, é Pai Nosso à meia-noite. Se é venha teu reino de manhã, é venha teu reino ao meio-dia e venha teu reino à meia-noite. É todo dia, o tempo todo, sabendo da onde nós somos. Então, posicionamento foi a primeira ferramenta que nós falamos na quarta-feira.
A segunda ferramenta, não menos importante, aqui, meus irmãos, anote aí e entenda isso: não existe uma ferramenta mais poderosa que a outra, não. Cada ferramenta tem a sua função, mas não existe ferramenta mais poderosa ou melhor que outra, não. Cada um desenvolve uma função. A serra desenvolve a função de serra, o martelo a função de martelo, assim como no corpo de Cristo. Cada um tem a sua função, mas não existe o único diferente e que manda e pode todas as coisas é o cabeça, que é Jesus. Amém? Vamos seguir aqui. A segunda ferramenta que nós falamos, nós demos a introdução, e eu quero aqui só deixar um versículo para complementar a segunda ferramenta na busca que auxilia na santificação, que é o amor à palavra de Deus. E eu vou deixar aqui só mais um versículo, tem muitos outros aqui. Depois, se quiser, eu passo para os irmãos aí no particular, no grupo da igreja, mas eu quero deixar mais um versículo. No próprio Salmo 119, na quarta-feira a gente leu do 1 ao 10, mas hoje eu quero deixar também no Salmo 119, eu disse aqui, o Salmo 119 é o maior salmo, amém? Ele tem 176 versículos, ele é o maior salmo, e nós lemos do 1 ao 10 e fala dessa busca, para você andar em veredas direitas, posicionamento, você precisa observar a palavra. No Salmo 119, versículo 105, talvez seja um dos versículos mais conhecidos quando diz respeito à observância da palavra. Muitos irmãos, é tema de congresso, aí as igrejas que tem congresso, que tem simpósio, gostam muito de usar, né, simpósio da palavra. Vamos colocar Salmo 119, verso 105, que diz assim, marca aí, anota aí, para complementar o amor à palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Olha que versículo glorioso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E não somente lâmpada, ele é luz para meu caminho. Anote esse versículo, medite nele. Olha a importância da palavra de Deus. E como eu citei na quarta-feira, existem pregadores de renome em nosso país, de anos, com doutorado, mestrado em teologia, todo domingo pregando em suas igrejas. Mas esses abençoados, né, se é o termo que eu posso usar, eles estão diminuindo o poder que há na palavra de Deus. Eles estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, eles estão dizendo que você deve crer apenas em partes da palavra de Deus. E aí eu disse, como você vai ainda ouvir esse pessoal? Como você vai parar para ouvir esse tipo de pregador, se eles mesmos estão menosprezando o que eles estão fazendo? Se eles mesmos estão diminuindo o que eles pregam, eles mesmos estão falando, ó, o que eu estou pregando aqui, acredita em parte, tem que atualizar. Essa Bíblia aqui que eu uso para pregar um sermão, ó, não é tudo isso não. Eles mesmos estão invalidando ou desvalorizando o que eles usam para pregar. Como a gente vai parar? É como se um médico, você fosse em um hospital doente, e o médico receitasse um remédio e falasse, ó, isso aqui é o que tem, é 30% de chance de você melhorar. É como se o médico passasse uma receita que nem ele acreditasse. É como se o médico receitasse alguma coisa para você, dizendo assim, olha,
eu estou te passando aqui um remédio que não tem muito a ver com o seu problema não, mas toma ele. É o que esses pregadores estão fazendo. E aí eu deixei claro, por que cremos que a Bíblia ela não contém, ela é a palavra de Deus, pela eficácia do que ela já fez em nossa vida. Meus irmãos, em toda a minha vida, eu não vi nada mais glorioso, eu não vi nada mais poderoso do que essa palavra aqui. O tipo de pessoa, de ser humano que nós éramos, que eu já vi esta palavra, o poder que há nesta palavra transformar, meus irmãos. Ela não precisa ser atualizada, ela não é apenas em partes a palavra de Deus. É verdade, Deus usou homens para escrever. O que você gostaria? Que ele usasse o que? Animais? Extraterrestre? Não, é homem que ele usa mesmo. Mas aqui ele não nega os pecados dos homens que está escrito, aqui ele não nega as dificuldades que eles tiveram. A Bíblia não omite nada, mas até com os erros, até com as dificuldades, até com os pecados, quando nós lemos, traz vida para nós, traz experiência para nós. Não invalide o poder que há na palavra de Deus. A Bíblia é. E aí, nós estamos com um tesouro, ouça isso, nós estamos com um tesouro dentro de casa. A gente busca tanto, né? Tem crente aí que fez jejum e oração para acertar 6 números aí na virada do ano. Nossa, agora eu mudo a minha vida. Ah, Senhor, só 6 números, Pai. Tem crente que fez propósito. Ô Senhor, meus irmãos, Deus conhece o nosso coração. Se ganhássemos, se muitos de nós pegássemos esse dinheiro na mão, a gente nunca mais ia querer saber de Jesus. Nunca mais. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E a gente está com um tesouro dentro de casa que está empoeirado. E a gente tem um tesouro que hoje você tem a palavra de Deus, a Bíblia no celular, você tem a Bíblia em áudio. Quando lá atrás nossos irmãos só tinham em pergaminhos, e nem toda casa, e nem todos sabiam ler. E hoje a gente tem um tesouro todo explicado, todo organizado para nós em capítulos, em livros, em versículos. E a gente deixa empoeirar esse tesouro, e a gente deixa de buscar nele, nessa fonte. E aí a gente diz assim: nossa, meus caminhos estão todos bloqueados. É claro, a lâmpada está apagada. Nossa, eu não consigo. Aí usa os termos que os esotéricos usam. Meu caminho está bloqueado. Primeiro, tira essa linguagem da sua boca. Tira essa linguagem dos teus lábios. Teus lábios são santos. Usa: eu preciso buscar mais, eu preciso me aperfeiçoar mais, eu preciso me render mais aos pés do Senhor Jesus. Faça isso. Não consigo enxergar um caminho. É claro, a lâmpada está apagada. Então, ame a palavra de Deus, de manhã, de tarde, de noite. E eu usei o exemplo dos judeus. Deus deu a lei e diz: ei, pegue os mandamentos, e quando você estiver orando, coloque ele na testa. Os judeus até hoje, eles estão orando, eles estão assim, com um objeto, com as leis reduzidas, para que meditem e seja cravado na mente deles. Eles acreditam nisso. E aí na lei dizia também: pegue outra cópia e crave na entrada, no umbral da tua porta, que é a chamada mezuzá. Só que agora na graça com Jesus, nós não precisamos. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós, e é Ele que nos faz lembrar.
o que a gente leu, o que a gente aprendeu, o que a gente estudou. Não pense você que você vai lembrar da palavra que você nunca ouviu. Porque Deus não premia a preguiça. Se você tem um chamado para pregação, para louvor, para ensino, busca na fonte. Hoje eu costumo dizer isso. Eu estou trabalhando na rua de moto, mas nem por conta disso eu deixo de meditar na palavra. Eu comentei com alguns irmãos aqui esses tempos que eu estou com um aplicativo na Bíblia em áudio, e isso tem me ajudado muito, muito. Então eu saio pela manhã e já coloco o play lá, e o dia inteiro ouvindo a Bíblia em áudio, ouvindo pregações, ensino. Então hoje não tem desculpa, não tenho tempo, nos falta coragem, meus irmãos. Então que fique claro, não há outro caminho, outras ferramentas. A palavra é que vai esquadrinhar. A Bíblia diz que esquadrinha, coloca no lugar. É como se você tivesse uma parede fora de nível e o pedreiro colocasse no lugar. Isso é esquadrinhar, é deixar reto. Só a palavra de Deus faz isso. Então ame a palavra de Deus. Posicionamento, amor à palavra. Terceira ferramenta, não tão menos importante, amém? Oração. Vamos ver oração lá em 1 Tessalonicenses. Abra aí comigo a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o verso 17. Um verso com 3 palavras que Davi vai nos deixar. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o verso 17. Olha só o que Paulo vai nos orientar aí. Entre muitas orientações, Paulo vai deixar essa aqui no versículo 17. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. É bom compreender aqui, Paulo não está dizendo que você tem que largar suas tarefas, largar seu emprego, abandonar sua família e viver 24 horas com o joelho dobrado. Paulo não está dizendo isso. A orientação não é essa. E Deus, Ele é um Deus coerente. Deus não espera que a gente faça isso. É claro que existem chamadas específicas e momentos específicos que Deus pode nos chamar a um período de consagração, de busca, de oração. Agora, se você é um homem ou uma mulher casada, tem filhos, tem um emprego, deixa eu te dizer aqui, honre os seus compromissos. Deus é um Deus coerente. Deus, Ele conhece o nosso dia a dia, nossas tarefas, nossos compromissos. Então, não pense que você vai abandonar, você é casado, você vai abandonar seu trabalho, vai abandonar sua casa e eu estou fazendo a obra. Negativo, você está pecando, porque primeiro, Deus acima de todas as coisas, depois a família, cuide da sua família, em terceiro lugar a igreja, as coisas da obra que a gente chama. Por isso, busque a Deus no tempo que você já cumpriu o seu compromisso no trabalho. Se você pode, como eu, junto
trabalhar e buscar já o espiritual, isso é ótimo. Se você pode lá no seu trabalho deixar um louvor rolando, deixar uma palavra, a Bíblia ali falada em áudio na caixinha ali do computador ou no fone, faça isso. Agora, não abandone as suas tarefas do cotidiano dizendo que foi ordem de Deus, que Deus mandou. Não. Busque no tempo que o trabalho você já deu conta, da família você já deu conta, os compromissos estão todos resolvidos, né? Como a juventude de hoje gosta de falar, já está pago, né? O de hoje está pago, é a corrida que faz, é o trabalho, a semana de trabalho. Então, quando tiver tudo certinho nesse sentido, aí sim, ou pela manhã, antes de começar tudo isso, pela manhã é o meu devocional, é o meu momento com Deus. Eu vou ler a palavra, eu vou orar, vou buscar a Deus no meu dia. Quando Paulo diz orai sem cessar, o que Paulo está nos orientando é: esteja em sintonia com Deus durante todo o seu dia. É talvez no momento que você está ali no trabalho e as coisas estão difíceis, amarradas, e você vê o dia atribulado, você para por uns segundos ali e fala em pensamento com o Senhor: Senhor, me ajuda, toma conta desse ambiente, toma conta desse lugar, toma conta dessa pessoa, me ajuda nesta situação. Resolveu, tocou o barco, deu a hora do almoço, seu prato diante de você, agradeça a Deus: Senhor, graças te dou por este alimento, obrigado, Pai. Tem cristão que não agradece nem mais pelo alimento que o Senhor coloca na frente, só sabe reclamar, só sabe dizer não era isso que eu queria. Aonde estamos vivendo o dia que minha esposa me comentava hoje, que em um estado do país aí, pessoas desenterrando comida estragada, frango estragado para consumir. Muitas vezes a gente tem, talvez não é o que a gente desejava, mas tem um prato de alimento, tem o arroz, o feijão, tem o frango, tem a carne, tem o bife, tem o ovo. Dá graça pelo que está na sua frente. Fala: obrigado, Jesus, te dou graça. Orai sem cessar. Eu encontro mais coerência em muitas outras religiões que nem veem Jesus como Senhor, e eles agradecem ao Deus deles, e eles agradecem ao santo deles. E o cristão que tem um Deus verdadeiro, que supre as suas necessidades, não tem coragem de curvar a cabeça e dizer: obrigado, Jesus. Isso também é santificação. Orai sem cessar. Ora para sair de casa: Senhor, isso é orar sem cessar. Senhor, eu estou indo agora para o meu trabalho, vai comigo, me guarda, me livra do acidente. A minha esposa, aos meus filhos que vão ficar aqui, cuida deles, guarda eles. Orai sem cessar. Chegou no trabalho, fez suas tarefas, está indo embora para casa: Senhor, estou indo, me guarda. Isso é orar sem cessar, meus irmãos. Qualquer atitude, fazer menção a Deus. Lembre-se que você tem um Deus, você tem um Senhor agora. Por isso, peça para Ele dirigir e reger toda a sua vida. Mais sobre oração, vamos ver em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, do verso 6 ao 13. Mateus capítulo 6, do verso 6 ao 13. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Mas tu, quando orares,
Jesus, essas são palavras de Jesus, ele já está supondo que nós vamos orar. Ele não está dizendo, se porventura você for orar, se um dia você lembrar de orar, se passar pela tua cabeça fazer uma oração, não. Jesus está cravando: você, quando orares, ato contínuo, quando entra no teu aposento, a intimidade, fecha a tua porta e ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Versículo 7. Olha porque a gente não reza. Olha porque a gente não reza. Jesus, olha o que Jesus falou, ó. Versículo Mateus. Essa Bíblia, todas as Bíblias são iguais. Abra aí em Mateus. Você que acredita que repetir uma oração é certo, abra aí a tua Bíblia e leia comigo. Olha o que Jesus diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha o que Jesus está dizendo. Olha, não ora repetido só para falar que orou, não. Você entendeu? Seja criativo na oração. Quando você vai conversar com alguém, você conversa sempre a mesma coisa? Senta um amigo, todo dia é o mesmo papo? Todo dia é as mesmas respostas? Todo dia muda alguma coisa. Por isso, a oração deve ser assim. Aí alguém vai dizer, mas Jesus ensinou o Pai Nosso. É verdade. Na sequência aqui nós vamos ver, ele disse: mas quando orares, ore assim: Pai Nosso que estás no céu. Ele não está dizendo, até porque ele se contradizeria, né, se ele estivesse mandando repetir. Ele está nos dando um exemplo de como fazer. Mas você não precisa seguir as mesmas palavras. Não, só vai ter eficácia se eu seguir as mesmas palavras. Não. Comece exaltando: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Começa com a adoração. Você não precisa repetir as mesmas palavras. Diga: Senhor Todo-Poderoso, Rei meu, Deus, meu Pai, adorado. Seja criativo na oração. E aí ele continua: não vos assemelheis, pois, a eles, não seja igual aos gentios, que usam vãs repetições, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de você pedir. Portanto, orareis assim. E aí ele começa com a oração: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Adore, começa com adoração, da sua maneira, do seu jeito, adorando com as suas palavras. Você não precisa copiar pregador, você não precisa copiar a outros, achando que a oração daquele irmão, porque ele muda a voz, porque ele coloca mais ênfase, porque ele usa a palavra mais bonita, que nem ele às vezes entende, vai ser atendida, e a sua não. Não, vai na simplicidade, vai dizendo o que teu coração está falando. Amém? Comece adorando: venha o teu reino. Saiba da onde você é, que você faz parte desse reinado. Amém? Seja feita a tua vontade. Às vezes você está com algo específico, fala: Senhor, eu tenho isso para acontecer, mas seja feita a tua vontade.
Eu estou com essa decisão na minha vida, mas seja feita a tua vontade. Amém? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Peça o suprimento. Amém? Às vezes o pão veio, mas o almoço não. Um exemplo que eu estou dando. Você especificamente vai pedir o pão? Não, seja específico com Deus. Senhor, o que eu estou precisando hoje, o Senhor já sabe, mas eu estou dizendo aqui, é uma porta de emprego. Jesus, o que eu estou precisando hoje é o vestimento. Olha a minha roupa, Jesus. Eu estou precisando, meu Pai. E a tua palavra diz que o Senhor supre a necessidade das flores, da erva do campo. Nem Salomão se vestiu tão bem como eles. Senhor, olha para mim. O Senhor, a tua palavra diz que o Senhor muito mais vestirá a nós. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor supre a necessidade dos pássaros, das aves que não trabalham e não plantam, e mesmo assim tem alimento para eles. Olha para mim, Jesus. Ore com as suas palavras, ore da sua maneira. Às vezes o pão veio, você não vai orar só porque a oração do Pai Nosso está dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você não precisa repetir, porque o pão veio. Você não tem o almoço, você não tem a janta talvez. Então seja específico. Você está conversando com o teu Pai, está conversando com o teu Senhor, com o teu Rei. Seja específico. Seja específico. Não vai pedir o pão se é o almoço que você está precisando. Não vai pedir o almoço se é a janta. Está compreendendo, meus irmãos? Que oração específica, e a oração do Pai Nosso aqui é um modelo. É um modelo. Jesus está dando um modelo. E Ele não quer que você siga isso aqui, porque Ele mesmo diz: não useis de vãs repetições, vai se tornar vão. Amém? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que repete isso aqui: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Repete como uma reza, como um clichê, e não dá conta de cumprir isso aqui. E aí? Perdoa como eu estou perdoando. Está perdoando mesmo? Perdoa, Jesus, porque eu já estou perdoando. Não está perdoando, está mentindo. Você só está repetindo. Você só está repetindo, você está sendo papagaio. Então, se você não der conta de cumprir, não fale, não faça propósito. Tudo que sai da sua boca é um propósito. Não faça propósito, que você não vai dar conta de cumprir. Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Aquele dia você fez um propósito. Você recebeu Jesus, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E aí você não está dando conta no restante da vida? Só foi naquele dia? Nossa, mas foi tão gostoso a presença de Deus. Ele me limpou, Ele me perdoou. Nossa, foi tão bom. E eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Entrega nada. Você quer viver como quer andar no caminho que quer. A gente, muitas vezes, nós somos assim, meus irmãos. Então não dá conta nem de repetir isso aqui. Já está errado de repetir. Você tem que orar com as suas necessidades, da sua maneira. Agora, se você for repetir mentindo ainda, perdoa, Jesus, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado, Jesus. Nem perdoado nada. Não dá conta, não fala, meus irmãos. Nós devemos que levar a sério as coisas espirituais. Então, você está repetindo aí, mas se isso tem que ser verdade. Senhor, perdoa meus pecados, perdoa as minhas faltas, perdoa, Senhor, porque eu tenho perdoado já. José do Egito poderia orar assim. José poderia bater no peito de Jesus: me perdoa meus pecados, porque eu perdoei o que me ofendeu, porque eu perdoei o que quis minha morte, porque eu perdoei o que me lançou na cova, porque eu perdoei o que me lançou na prisão, porque eu perdoei aqueles que queriam meu fim. Perdoa, Jesus. Aleluia. Amém? Então, preste atenção no que você está orando.
perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como, Senhor, tem aquela situação com aquele irmão, tem a situação com aquele meu parente, tem a situação com fulano, com Beltrano. Jesus, perdoa o que eu fiz, perdoa o que eu falei, perdoa a atitude que eu fiz, porque eu estou perdoando ele, porque eu estou perdoando ela. E limpa teu coração da mágoa, da ferida. Amém? E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Senhor, nos guarde. Deus não tenta ninguém, a Bíblia diz isso. Provação é uma coisa, tentação é outra. Tentação não vem de Deus. Deus não, a Bíblia diz que cada um é tentado conforme lhe atrai. Se é tentado pela sua própria concupiscência, eu sou tentado pelo que me atrai, pela minha concupiscência. Deus a ninguém tenta, a Bíblia diz, a ninguém tenta. O que a tentação sobreveio daquilo que a gente atrai. O inimigo, ele vai pegando traços, indícios. Essa área vai ser aqui. Vários exemplos. Aonde ele tentou Judas? No dinheiro, na cobiça. É aqui que ele vai cair e vai entregar o Salvador. Judas entregou por conta de dinheiro. E a gente tem entregado o nosso Salvador pelo quê? Judas entregou por conta da cobiça. E nós? Por conta do que temos entregado o nosso Salvador? Balaão da mesma maneira. Quis porque quis induzir Deus. Deus falando, não quero, não vai. E aí por cobiça o inimigo usou. E aí quando ele estava entendendo a direção de Deus, diz que o rei de Moabe dobra o valor da oferta que ia dar para ele. E aí o olho de Balaão cresce. E ele vai orar a Deus de novo. Tem coisa que a gente nem precisa orar, irmão. Ouça isso. Tem coisa que a gente nem precisa orar. Deus já tinha dito a Balaão, não vai falar com Balaque, não vai. E ele é teimoso, ele vai orar de novo. Por quê? Porque ele está atraído, porque dobrou o valor. Ele vai orar, consultar Deus, e Deus permite, tá bom, vai. No caminho o que acontece? O anjo aparece, a jumenta vê primeiro e empaca. Ele bate na jumenta, ele vai forçando a situação. Daqui a pouco Deus permite que a jumenta fale. Porque se a gente não está ouvindo, Deus faz coisas impossíveis, até o jumento falar com a gente. Meu filho, eu já não falei que não é para ir. Meu filho, eu já não falei que não é para pegar. Meu filho, eu já falei que não é para entrar para esse caminho. E diz que não, ele insistiu tanto que a jumenta toma um caminho que tinha 2 muros e ele acaba se machucando ali. Ele bate, ele agride a jumenta. Ele diz, se eu tivesse uma espada aqui eu te matava. E aí o anjo aparece a ele também. E a jumenta diz, olha, quantos anos eu estou com você? Algum dia eu fiz isso? Você não entende não que não sou eu? Quem está te parando não sou eu? Tem coisa que a gente não precisa nem orar, meus irmãos. Tem coisa que a gente não precisa nem orar, tá? Nós estamos batendo na jumenta. Nós estamos batendo no jumento que sempre foi bênção para nós, que sempre foi um auxílio, que nunca deu problema. Estranha agora se começar a dar problema. Estranha agora se começar a te machucar, a parar, a empacar, né? Como diz o termo, o jumento empaca, né? A jumenta nunca foi disso. Na verdade, nós não escutamos a primeira voz do Senhor. E a nossa concupiscência, a tentação que nos atrai, nos fez entrar por esse caminho. Então, oração. Ore. Seja feita a tua vontade.
mas que isso seja verdade. Não nos induzas à tentação, porque teu é o reino. Você está dizendo, Senhor, você é o rei, eu sou o servo. Você é quem manda e eu obedeço. Teu é o reino, o poder. Você está dizendo, o Senhor é quem abre porta, o Senhor é quem fecha a porta, o Senhor é quem prospera, o Senhor é quem restaura, o Senhor é quem liberta, o Senhor é quem transforma. Teu é o poder, a glória é tua, Jesus, a exaltação é tua, para sempre. Amém. Você está dizendo isso, não precisa repetir essas palavras, fala com o que você, com a sua característica. Deus quer ouvir a tua voz. Cada filho tem uma forma de falar, cada filho tem uma forma, uma linguagem com o Pai. Cada um demonstra de um jeito o amor. Então ore. Quanto mais você orar, mais longe do pecado você vai ficar, mais longe dos teus desejos, das tuas tentações você vai ficar. Ore, ore. Amém? Quarta ferramenta no caminho da busca da santificação. Quarta ferramenta, jejum. É interessante que nós vamos ler um texto aqui, também em Mateus 6. No mesmo sermão que Jesus dá, ele fala aqui de oração, e ele começou assim que a gente leu: quando orares. Lembra que eu frisei isso aqui no versículo 5 do capítulo 6? Olha agora o verso 16 do capítulo 6. Olha o que Jesus vai dizer, ó, palavras de Jesus. Mateus 6, 16, diz assim, ó: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Amém? Então a primeira coisa que eu quero frisar aqui nesse versículo é: da mesma forma que Deus espera que nós vamos orar, que nós teremos uma vida de oração, Ele também espera que a gente pratique, tenha o hábito do jejum. E isso está sendo cada dia mais esquecido pela igreja, esta ferramenta que temos. E como eu disse, não há uma ferramenta melhor que a outra. Não, a oração é melhor. Não, a leitura da palavra é melhor. Não, não tem comparação. Não, o jejum é melhor. Não. Todas elas nos auxiliam simultaneamente na busca pela santificação. Então entenda isso. Da mesma maneira que Deus espera que a gente medite na palavra, da mesma maneira que Deus espera que a gente se posicione, que a gente ore, Ele espera que a gente jejue. Quando jejuares, não é se porventura, se um dia você lembrar, não. Deus espera que a gente jejue. E muitos dizem assim: mas o jejum não é um sacrifício de tolo? Não, meus irmãos, não é, porque é uma ordem que Jesus dá. Vai ser de tolo, como Jesus disse aqui, se você fizer para mostrar para os outros. Isso, todas as ferramentas, sabe? Eu costumo dizer isso. Se você está jejuando, né, e quer deixar em evidência, não é problema você dizer para o seu cônjuge, para os seus filhos, até serve como motivação e exemplo para eles.
Agora, não diga querendo algum tipo de confete, de exaltação, porque se essa for a tua motivação, você já recebeu o seu galardão, você já recebeu a sua recompensa. É aquele que chega já chega como coitadinho. Nossa, eu tô mal, tô com dor de cabeça. Nossa, eu tô com uma tontura. Nossa, mas por quê? O que você tem? É que você sabe que eu jejuo direto, né? Você sabe que eu tenho o hábito do jejum. Você está querendo demonstrar, você está querendo confete em cima de você. E a Bíblia diz que se você está fazendo com essa motivação, você já recebeu o seu galardão. Agora, existem situações específicas. Existem irmãos que tomam remédios controlados, que precisam passar pelo médico e ter o aval do médico. Quando eu posso, o que eu posso fazer? E na verdade, a medicina até aprova, porque o hábito do jejum, ele faz uma limpeza em nosso organismo, até para o físico é bom. Se para o espiritual é bom, para o físico também. Limpa o nosso organismo, dá uma pausa, é benéfico para nós. É comprovado que o jejum é benéfico para o corpo humano. Se é benéfico para o corpo humano, para o espiritual, então, meus irmãos, por isso eu quero te convidar a jejuns na Bíblia, que é pela busca de uma resposta. A gente pode colocar Daniel como exemplo. Jesus, antes de começar o seu ministério, a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias no deserto. Então, o jejum pode ser para a busca da mortificação da carne. Você coloca a carne no lugar dela e está dizendo: ei, fica aí, você vai padecer agora, porque você vai entender, carne, velha natureza, você vai entender que você tem um lugar que você não pode sair, que você deve permanecer. Você está em sujeição ao meu espírito, porque ele reviveu. Antes você fazia o que queria, velha natureza, porque eu estava morto através do pecado, mas agora eu revivi, meu espírito reviveu em Cristo, e agora a velha natureza tem que ser colocada no lugar dela. Tem que dizer: ei, você não está mais no controle, eu não sou escravo mais do pecado. Isso é, e o jejum serve para isso, para mortificar a nossa velha natureza. O jejum serve para isso, para mortificar a nossa carne. Mas o jejum também serve em propósitos específicos, de uma busca específica. Não só para isso, eu acredito que o maior benefício do jejum não é apenas obter resposta em uma situação, mas o maior benefício do jejum é mortificar a nossa velha natureza, é colocar ela no lugar. Isso sim gera santificação. Se está gerando orgulho, se está gerando prepotência, tem que ser revisto, tem que ser deixado de lado, tem que entender realmente. Agora, se está gerando humilhação, arrependimento, continua nesse caminho. Quanto mais perto de Deus, mais pecador a gente vai se sentir. Essa é a medida. Se você está orando, jejuando, lendo a Bíblia, e você está se sentindo orgulhoso, prepotente, melhor que os outros, algo está errado. Porque essas ferramentas aqui tem que nos fazer olhar para a gente e a gente se sentir cada vez mais indignos. Aí o negócio está valendo a pena, aí está fazendo sentido. Agora, se eu ninguém jejua como eu jejuo, ninguém ora como eu oro, ninguém lê a Bíblia, não entendeu, não está com a motivação correta.
Então, e o jejum, nós vamos ver aqui que ele pode ser feito de 3 maneiras. A gente pode fazer aqui um estudo específico sobre o jejum, mas eu quero falar rapidamente de 3 tipos de jejum. A primeira coisa a se entender, a Bíblia só fala de 2 tipos de jejum, que é o de alimento, amém? E lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, se eu não me engano, Paulo vai falar sobre relações entre o homem e a mulher, casados. Ele diz, olha, se vocês não jejuar a relação, vocês têm que ser mutuamente consensual. Ou seja, o marido fala para a mulher, olha, eu vou tirar um período de 3 dias, que eu vou consagrar a Deus. A mulher está sabendo, ela diz amém, tudo bem. Se a mulher for fazer também, então não faça o jejum de relação sem o consentimento do seu parceiro. Faça com ele consciente, porque a Bíblia diz que não pode se privar um ao outro no casamento. Se você está fazendo fora do casamento, você está em pecado. Deixar claro aqui, lascívia, sai fora, vai consertar, vai se casar. Estou falando para casal, os 2 tipos de jejum que a Bíblia diz. Deixa o seu cônjuge ciente, eu estou fazendo, tudo bem para você? Tudo bem. Quantos dias? 2 dias, 3 dias? Amém, está ciente. A mulher e o homem. E o outro, que é o que a gente mais conhece, é o jejum de alimento. Então, e aí é bom você compreender aqui, ó. Davi vai dizer sobre, ali ele está dizendo sobre oferta, sobre oferecer a Deus um sacrifício. Ele vai dizer assim, eu não vou oferecer nada que não me custe. Ele estava ali querendo chegar num lugar, oferecer uma oferta a Deus, e alguém ofereceu um rebanho de graça para Davi. Fala assim, ó, tá aqui, ó, pode pegar esse boi aqui, pode pegar esse bezerro, oferece a Deus aí. Davi falou assim, negativo. Quanto vai me custar? Eu só vou oferecer a Deus o que me custe. Se não custar nada, eu não oferecerei a Deus. Isso serve para nós, ofertando na igreja, dizimando, serve para nós, oferecendo um culto a Deus, oferecendo o jejum. Por que eu estou falando isso? Você vai oferecer um jejum, vai se consagrar através do jejum, o café da manhã. Mas você diz assim, para mim vai ser moleza, eu já nem tomo café mesmo. Está te custando? Você já não toma, você só vai chamar de jejum, você só vai dar um nome de jejum, mas você nem toma café mesmo. Agora, se você é do tipo que se você sai sem tomar o seu café e a cabeça vai doer, você fala, nossa, hoje o dia vai ser daquele, você está dizendo por livre e espontânea vontade, você está dizendo, eu vou oferecer isso para Deus, eu vou oferecer o café, vou colocar essa miserável dessa carne, dessa velha natureza no lugar dela. E então você está oferecendo o que vai te custar. Você já está ciente, vai doer a cabeça, vai dar tontura, mas é para Deus, eu vou entregar o melhor. Se é o almoço, entregue o almoço para o Senhor. Então, a Bíblia vai dizer desse tipo de jejum, de alimento e de relação entre o casal, com consentimento mútuo. Está ciente. Mas o mais conhecido é o de alimento. Então, você está ciente. Então, por que eu deixo isso claro? Porque tem irmão querendo, e eu entendo que a Bíblia não dá respaldo para isso, querendo jejuar vícios, se a gente pode dizer assim. Um exemplo, Senhor, essa semana eu vou ficar sem assistir novela. Nossa, você sabe que me custa, mas isso você não pode chamar de jejum. Se te custa é porque virou um vício para você. Como que você está oferecendo um vício? É como se alguém que fumasse
dissesse para Deus: Deus, hoje eu vou oferecer uma semana sem fumar, como jejum. Isso não é um jejum, é um propósito. Se você está com um propósito: Senhor, eu preciso parar de fumar, parar de assistir a novela, isso que está me atrapalhando. Faça um propósito com Deus e estabeleça dias. Agora, jejum bíblico é alimento. E alimento você pode fazer de 3 formas, que é o que eu quero falar aqui nesta noite. Primeiro, o jejum parcial. Amém? O jejum parcial, você tira apenas não, né? Mas você tira a bebida, ou a bebida não, o alimento. A bebida você permanece, você continua bebendo água. Você diz: foi o jejum que Jesus fez. A Bíblia diz que ao final dos 40 dias, Jesus teve fome, não sede. Se ele tivesse feito de água também, a Bíblia deixaria clara: teve sede e fome. Mas ali a Bíblia está dizendo claramente: teve fome. Fisicamente, a ciência diz que a gente suporta apenas de 3 a 4 dias sem água. Por isso, se você pensa fazer um propósito de jejum longo, mais de 3 dias, faça o jejum parcial. Consulte o seu médico, tenha consulta, diga o seu propósito, que é um propósito espiritual. Mas se você não está acostumado, isso é claro, é bom dizer, se você ainda não está acostumado a fazer jejum, não tem o hábito, não comece fazendo o propósito de longos dias. Comece tirando refeições, como eu disse, que te custe. Durante o dia, tire o café, tire o almoço, tire a janta, que vai te custar. E ao criar o hábito, você vai aumentando. Ao criar o hábito, você vai esticando isso. Bem, então, longos dias, faça o parcial, que é tira o sólido e só fique com a água. É o jejum parcial. Existe o jejum normal, que é esse que eu falei. Por um período você vai tirar o café da manhã, sólido e líquido, ou o almoço. É o normal, você vai tirar uma refeição do seu dia. E existe o jejum total, que é sem água, sem líquido e sem sólido. E aí esse é recomendado no máximo 3 a 4 dias total. Então, escolha qual tipo de jejum você vai fazer, mas tenha esse hábito. Tenha esse hábito. Isso trará, e eu posso dizer por experiência própria, isso traz benefício. Isso traz sensibilidade espiritual. Eu tenho vivido experiências com Deus, meus irmãos, e eu não falo isso de uma forma a achar que é exclusivo a mim. Eu falo isso de uma forma que estimule você, que sirva de exemplo para você, porque Deus tem para a sua vida também. Tenho vivido experiências com Deus espiritual, de relacionamento, de entrega de tesouros espirituais da palavra, e eu tenho certeza que é por resultado de uma vida do hábito do jejum. E eu quero estimular você também a fazer isso. Não vai ser algo que você vai ver talvez no dia. Talvez nas primeiras vezes você vai dizer: isso aqui nada, está gerando nada. Mas eu posso te dizer que, como uma semente plantada, uma vida com o hábito do jejum trará benefícios para você.
Deus vai abrir seus olhos espirituais de tal maneira, o relacionamento vai aflorar tanto com Deus, que você vai dizer assim: uau, que maravilha! Então, como Deus espera que a gente ore, Deus espera que a gente jejue. Amém? Então, mais uma passagem sobre jejum, vamos ler Daniel 9, versículo 3. Amém? Irmã Silvia, Deus abençoe aí, está com a gente, é o Luiz também. Deus abençoe, Luiz, na live nos cumprimentou aí. Deus abençoe ao Luiz, a Leni, Deus abençoe vocês aí, o Vitor, essa família abençoada. Amém? Que a graça e a paz seja convosco aí. Também a Francilene, Deus abençoe Francilene, ao David, aos filhos, Deus abençoe vocês, nossos irmãos ali da igreja Jesus de Nazaré. Deus abençoe. Para quem não conhece, a igreja Jesus de Nazaré foi a igreja que meus pais se converteram, e nós temos um carinho muito grande ali, a igreja que a gente cresceu, né? Deus abençoe a Francilene e todos os irmãos da igreja Jesus de Nazaré, ao David, seu esposo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Daniel, capítulo de número 9. Daniel, nome do filho da irmã Silvia também, nome bonito aí, abençoado, né, irmã Silvia? Deus abençoe ao Daniel. Vamos orar por ele no final desta live. Daniel, capítulo 9 e o verso 3. Olha o que a Bíblia vai dizer. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, verso 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Daniel estava querendo uma resposta, e aqui por isso que eu digo, o jejum, além de nos auxiliar na intimidade com Deus, nos auxiliar na busca da santificação, da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, ele também serve por um período específico de uma busca de uma resposta. É um propósito de: Senhor, eu estou jejuando porque eu quero aquela resposta, porque eu preciso daquela providência, debaixo do teu querer e da tua vontade. E assim foi com Daniel. Olha só, Daniel não só jejuou. Esse versículo eu coloquei de propósito aqui, para deixar claro que alguém diz assim: não, eu estou no propósito, eu estou jejuando, mas aí nas outras áreas está nem aí para as coisas espirituais. Você não pode fazer uma querendo anular a outra. Daniel estava buscando aqui uma resposta, mas olha o que ele diz. Primeiro, ele dirige o rosto ao Senhor Deus, específico a Deus. Tem gente atirando para todo lado. Uma semana está na igreja, uma semana está na taróloga, outra semana está na esotérico, outra semana está ateu. Está atirando para todo lado. Aonde vir primeiro? Não, meu irmão, seja crente. Dirige o rosto ao Senhor, dirige o rosto a Deus. Amém? Então Daniel diz: primeiro de tudo é Ele. Pode demorar 1 mês, 2 meses, eu não sei o tempo. Daniel não sabia o tempo que ia demorar a resposta dele, mas ele falou: é ao Senhor que eu vou orar. Amém? Segundo, busquei em oração. Então ele está buscando uma resposta, dirigindo ao lugar certo e em oração, e rogando, suplicando, querendo, desejando muito. Rogar é desejar muito, meus irmãos. Rogar com ímpeto. Quanto tempo faz você não ora com ímpeto? Com desejo mesmo. Sabe, aquela oração de Ana, que os outros vão olhar e vai dizer: ih, tá bêbado. Que os outros vão olhar e ó, quanto tempo faz você não roga a Deus em oração? E aí ele diz: em jejum e
complemento. Orando no lugar certo, dirigindo o rosto no lugar certo, orando, rogando, jejuando. E ele não para no jejuar, colocando pano de saco e cinza. No Velho Testamento, antes de Jesus vir, a forma de mostrar a humilhação dos judeus era colocando um pano de saco. E aí eles rasgavam, jogavam terra sobre si. Era um sinal de quebrantamento. Era um sinal de humilhação. E ele diz que ele fez tudo isso para buscar a resposta de Deus. Então, na busca por uma resposta, não pela santificação, deve ser um complemento à oração, à humilhação, o arrependimento. Deve ser tudo atrelado ao jejum. Amém? Então use essa ferramenta na sua vida, em nome de Jesus. O jejum é uma arma, uma ferramenta poderosa. Com a oração, com a leitura da palavra, com o posicionamento, nos trará benefícios em nome de Jesus. E para encerrar aqui o último tópico, a última ferramenta, mais para frente aí nessas lives, a gente pode pegar aí especificamente cada tema, mas eu creio que ficou aí bem nítido a nós aí, mas a gente pode sempre estar voltando nesse assunto. E a quinta ferramenta que nós devemos ter no auxílio à santificação é a comunhão com os nossos irmãos. A gente acha que ferramentas espirituais são apenas isso: jejum, oração, leitura da palavra. E não. Vamos ler um texto aqui em Hebreus, capítulo de número 12 e o verso 14. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre santificação, sobre comunhão com os nossos irmãos. Hebreus, capítulo 12, verso 14. É um versículo que a gente leu bastante aqui durante esse ensino, mas que serve também para essa busca aqui. Olha só: segue a paz com todos, ou seguir, busque a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, antes de buscar a santificação, o escritor aos Hebreus nos aconselha a seguir, a buscar a paz com todos. Isso é comunhão com os santos. Então, ele atrela buscar a paz com a santificação. Não dá para esquecer um e buscar o outro. Para deixar bem claro aqui, meus irmãos, não é ter rancor de um irmão, de uma irmã, de uma situação, levar esse remorso e querer buscar a santificação. Jesus, uma vez, deixa eu contar aqui uma história sobre Jesus, história verídica. Uma vez Jesus ficou de frente assim, ao lugar que depositavam as ofertas. Jesus puxou uma cadeira e ficou ali observando. Daqui a pouco veio uma viúva e depositou ali todo o seu salário, né? Que era pouco aos olhos de todos. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: tá vendo aí? Essa mulher depositou mais que qualquer outro aqui. Os discípulos assim: Jesus não estava muito bem não. Tanto homem rico que veio aqui e colocou. Aí Jesus conclui: porque ela deu de todo o seu sustento, o restante deu o que sobejava. Ou seja, Jesus está falando o quê? Que os outros estavam indo ofertar pela aparência, porque os homens iriam ver. A motivação deles era: pessoal, estou vindo aqui ofertar, olha eu aqui, hein?
Ela não quis nem saber quem estava olhando, deixando de olhar. Ela foi de coração. Então, o que retrata aí? Retrata que há situações que a gente precisa ter inteireza de coração, ter o coração inteiro, porque Deus conhece a motivação. Então, se a gente está buscando, orando, jejuando, e não tem a comunhão com os nossos irmãos, tem uma situação para resolver, não adianta, porque a gente não está seguindo a paz. Por isso, antes de buscar a santificação, nós devemos seguir a paz com todos. Em outra ocasião, Jesus vai dizer assim, sobre oferta também. Ele vai dizer assim, olha, se você está pensando em trazer uma oferta a Deus, e no caminho você lembra que tem alguma coisa contra o seu irmão, faz o seguinte, não traz a oferta não. Deixa a oferta de lado, separada, volta, resolve primeiro com ele. Não é que você tem com ele, é que você sabe que ele tem com você. Jesus aperta mais ainda, meu Deus. Não é você que tem alguma coisa, você sabe que ele tem alguma coisa contra você. Resolva, deixe em dia, siga a paz com ele. Depois você pega a sua oferta e traz aqui. Motivação. Olha só, a Bíblia vai dizer que um amigo com o outro é como dois pedaços de ferro. Como o ferro afia o ferro. Nós precisamos de irmãos, nós precisamos estar perto de alguém. Não se isole. Ouça isso. Não se isole. Ligue quando você estiver precisando de ajuda. Peça uma oração na tua casa quando você estiver necessitado. Não se isole. Tudo que o inimigo quer é que a gente se isole. É que a gente entre em um quarto escuro e ali fique trancado. Não faça isso. Não faça isso. Apareça, chame ajuda, esteja junto com a igreja. E a Bíblia vai dizer, não deixe de congregar, como é costume de muitos. Esteja perto, gente precisa de gente. Crente precisa de crente. Ser humano precisa de ser humano. Alinhe os seus laços com alguém que vai te levar mais perto de Deus, não com alguém que vai te fazer ir para longe de Deus. Amém? Então, comunhão é a quinta ferramenta nessa busca da santificação. Vamos ver isso em Salmos. Salmos 133, do 1 ao 3. Anote aí, leia comigo. Livro de Salmos 133. E aqui a gente vai ler só mais um versículo, logo após vamos encerrar. Já estamos quase em 2 horas de live, meus irmãos. Vocês falam demais, irmãos. Amém? Vocês falam demais. Ainda bem que amanhã é sábado, hein? Glória a Deus. Salmos 133, verso do 1 ao 3. Amém? Ele só tem, esse salmo, ele só é esses 3 versículos mesmo. Olha o que vai dizer. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que o salmista está dizendo? A comunhão, primeiro ele dá exemplo do óleo. O óleo, primeiro ele era depositado pelo sacerdote. Então não vem de nós. O óleo vinha do sacerdote, de um abençoando o outro. Então o sacerdote ungia o rei,
ungia o levita, ungia o outro sacerdote. Um abençoava o outro. É como óleo que desce na cabeça, sobre a cabeça, que vem sobre a cabeça, e ele vai descendo e abençoando todo o corpo, amém? Até a orla dos vestidos. E isso é bom frisar, no Novo Testamento não existe essa unção, não existe essa unção para função. O que existe, e Tiago aqui, é só um adendo rapidamente aqui, não vou entrar nesse assunto, outro dia a gente fala melhor. Não existe unção para cargo no Novo Testamento. Existe imposição de mão para que reconheça a função. Então Deus dá um dom, a Bíblia diz que Ele mesmo deu, um a apóstolos, outro a pastores, presbíteros, evangelistas, ensinadores, Ele mesmo deu. O homem reconhece algo que vem de Deus, com imposição de mãos, passa e transmite a outros. Agora, unção, a única menção no Novo Testamento sobre unção é Tiago que faz. E isso não é uma regra. Ele vai dizer sobre cura. Ele diz: está enfermo? Chama o presbítero, ele pega o óleo, unge tua cabeça e ora por você. Agora, o poder não está no óleo. Ah, eu só recebo oração se tiver o olhinho ungido lá. Você não entendeu o que é oração. E se esperar de mim, já deixa até claro aqui, irmão, se você esperar que eu vou ter o olhinho para orar com você, você nem venha pedir oração, que aqui não tem olhinho não. Aqui tem oração do Senhor. Nós oramos, colocamos a mão e pedimos para que Deus o cure. Amém? O poder não está no óleo, o poder não está nas minhas mãos, o poder está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí tem gente que vira um comércio. Esse é só um adendo. Se eu for entrar nessa parte, a gente vai longe. Voltando lá, o óleo vem do sacerdote para o profeta, para outro sacerdote. Um abençoa o outro. E aí ele compara os montes também, como o orvalho do Hermon. O Hermon era o monte maior. Era o monte maior que existia ali na região. E o salmista olhando, e aí existia o orvalho da manhã, que na madrugada criava, e aquele orvalho derretia e abençoava os montes menores, que não tinham a chegada desse orvalho, por conta do maior. O maior recebia, porém com o decorrer do tempo, o maior vai abençoando o menor, e vai chegando até lá. Um precisa do outro. Comunhão. Comunhão. Você precisa de crente perto de você. Se você não está congregando, procure uma igreja bíblica perto da tua casa. Procure uma igreja compromissada com o Evangelho de Jesus. Firme seus pés lá. Chame homens e mulheres de Deus. Amém? Ande com quem você andou um dia, que te fazia orar mais. Volte. Faça isso. O Monte Hermon abençoa os outros. Comunhão. Isso te fará. Há um ditado aí fora, no mundo, que diz: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem você é. Amém? Você é a soma das 5 pessoas que você anda. Você sabia disso? Não, que é isso? Eu não pareço. É sim. Você não percebe, mas você fala igual às 5 pessoas que você mais anda. Os seus pensamentos são iguais, politicamente, espiritualmente. Você vai formando pelo meio que você vive. Você é um produto, diz aí fora também, do meio que você vive. Por isso eu quero te convidar a andar com homens e mulheres de Deus. Anda com homens e mulheres que te impulsione a buscar a santificação, a vida com Deus. Não ande com quem não tem compromisso com Deus, não. Ande com quem vai te afiar, vai falar a verdade na tua face. Vai olhar para você e vai dizer: ei, eu te amo. Você errou, você pisou na bola. Ei, eu te amo. Entra por esse caminho aqui, ó, da oração, da renúncia, do arrependimento, do propósito, da vida com Deus. Comunhão.
é necessário. E para encerrar esse assunto das 5 ferramentas para a busca da santificação, João, capítulo 13, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13, verso 34 e 35, para encerrar, amém? Vocês falam demais, meus irmãos, vocês falam demais, falam muito, amém? Glória a Deus, quão bom é falar da palavra de Deus, meus irmãos. Falaremos aqui toda a noite, se precisar. João, capítulo 13, verso 34 e 35, para encerrar esta transmissão. Diz assim, João, capítulo de número 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu, nosso Deus, vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, olha só, nisto, nesta atitude, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí em outra ocasião Jesus diz assim, olha, se eu digo que amo a Deus e aborreço o meu irmão que eu vejo, estou mentindo. Como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? E aí Jesus atrela assim, olha, você está dizendo, só dizer que me ama, não vale não. Você tem que amar uns aos outros. Nisto, os outros vão conhecer que vocês são meu discípulo. Não é se você ora diferente, se você prega bem, se você tem a carteirinha da igreja. Não. É se você ama uns aos outros. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Então, meus irmãos, eu encerro aqui esta aula sobre ferramentas que auxiliam a busca pela santificação. Eu quero deixar bem claro que a santificação vem de Deus. Nada que a gente faça nos fará santos por mérito nosso. Agora, Deus, assim como um pai, ele observa com o entusiasmo os filhos dedicados, nosso Deus nos observa também. O amor de um pai é igual para todos. Agora, há aqueles filhos mais dedicados que receberão coisas diferentes porque fizeram coisas diferentes. Então, assim é com o nosso Deus. Ele ama os filhos dedicados. E aqueles que não são, Ele ama também da mesma maneira. Agora, desfrutarão de coisas melhores os dedicados. Se posicione pela busca. Você é crente, você é um servo de Deus. Ame a palavra de Deus. Se a tua igreja tem escola dominical, tem ensinos da palavra, ame isso, agarre isso. Isso vai te fazer crescer. Vá, se dedique, levante cedo no domingo, se dedique, vá, ame isso, é para o seu benefício. Oração, tenha uma vida de oração. Busque a Deus na sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, na igreja. Ame os trabalhos de oração. Jejue. Tenha comunhão com outros santos. Se você observar esses 5 conselhos, pegar essas 5 ferramentas, e aqui não é opcional uma ou outra, ou uma é melhor que a outra, como eu disse, todas são importantes, precisam ser observadas. Você desfrutará de uma comunhão e uma intimidade que muitos não desfrutam mais,
da presença de Deus. Amém? Eu quero agradecer a Deus por sua vida, por ter ficado com a gente aí essas 2 horas quase. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Amém? Eu creio que nos fortaleceu. Toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, nos fortalece. Quarta que vem, nós estaremos aqui, falaremos sobre o último estágio da salvação, que é a glorificação. Eu espero você para falar aonde se dará, como será. Eu estarei aqui quarta-feira que vem, 8 horas, para aprender com vocês mais sobre glorificação, o último estágio, e se perpetuará aí pela eternidade a glorificação. Eu aguardo você quarta-feira que vem, 8 da noite, aqui no canal no Facebook do Ministério Reino, Amor e Graça. Amém? Para abençoar a sua vida, a sua casa. Falta 5 minutos ainda, né, irmã Silvia? Amém. Glória a Deus. Foi bênção, meus irmãos. Para mim passou rápido, parece que foi em 1 hora aí, mas eu espero que tenha sido bênção para você. Se foi bênção, compartilhe. Esta live vai estar disponível no YouTube daqui a alguns minutos, daqui a algum tempinho vai estar disponível lá no YouTube. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, familiares, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar, amém? Eu vou orar aqui pela minha mãe, que não está muito bem, também pela Mari, minha filha Mariana, também não está muito bem, pela minha sogra Luciene, pela minha cunhada Carol, a Ruth também. Vamos estar orando por elas, para que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Continuamos orando pelo Daniel, filho da irmã Silvia, que Deus abençoe ele e fortaleça. Amém? Orando pela Thalita, minha irmã, que nessa semana aí deu à luz ao Joaquim, uma bênção para nossas vidas. Que Deus dê uma recuperação boa a ela e abençoe Joaquim, o Benjamin, toda a família, o Cauê, todos os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar também? Amém. Orar pela tia da minha esposa, tia Mirinha, né? Não passou bem esses dias aí, tem um princípio de infarto, né? Esta semana vamos estar orando por ela. Ela mora lá na cidade de Birigui, interior de São Paulo. Vamos estar orando, amém? Ore comigo nesta noite em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, te louvar por esses momentos preciosos na tua presença, onde aprendemos mais a tua palavra, onde aprendemos mais, meu Pai, daquilo que o Senhor tem a nós. Muito obrigado. Que a tua bênção permaneça sobre a nossa vida, que possamos nos posicionar, que possamos amar a tua palavra, que possamos, meu Pai, orar, que possamos jejuar, que possamos, meu Pai, buscar comunhão com os santos, nessa busca, nesse caminho da santificação. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Toma nas tuas mãos, meu Pai, a minha sogra Luciene, Senhor, a Carol, a Ruth. Toma minha mãe, Senhor, diante de ti, Senhor, também a Mariana, também a Mirinha, meu Pai. Eu oro, intercedo por essas vidas, pela Thalita, Senhor, pelo Joaquim, meu Pai. Abençoa essa família, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Senhor, o Daniel. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada um dos irmãos que assistiram esta live, que assistiram este programa, que sejam abençoados, fortalecidos e busquem a tua presença, a tua vontade na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Dá graça, fortalecimento, e que em nome de Jesus eles possam estar firmes no teu propósito, no teu querer, na tua vontade, buscando santificação em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por sua vida, por sua família, e espero que vocês fiquem bem em nome de Jesus. Lembrando que domingo, 18 horas, estaremos aqui. Nós estamos aqui direto da nossa igreja, na rua Naxiná, número 101, Ministério Reino, Amor e Graça, bem ao lado do Hospital da Vila Alpina. Você é nosso convidado para estar, se você não conhece ainda, esteja aqui com a gente. Domingo, 18 horas, estaremos aqui louvando e engrandecendo a Deus. Aguardamos você e a sua família, em nome de Jesus. Que você tenha um fim de semana de bênção, de vitória, de descanso, debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito esteja sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa vida,
em nome de Jesus. É o que nós pedimos, crendo e já agradecendo em nome de Jesus. Fiquem com Deus, até quarta-feira que vem, às 20 horas, 18 não, às 20 horas, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Obrigado.